Quanto eu gastei morando em Tóquio durante uma semana. Finalmente gravei esse vídeo, é um vídeo que eu queria muito gravar há muito tempo. Vocês sempre me pediram esse vídeo de gastos e valores, custo de vida no geral. Finalmente eu tirei esse tempinho pra gravar esse vídeo pra vocês. Olá, eu sou a Isa e se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu moro no Japão há quase 7 anos, mas especificamente falando em Tóquio. Antes de começar o vídeo, eu quero situar um pouquinho aqui vocês, falar alguns pontos, falar um pouquinho de algumas pesquisas que eu fiz para que vocês entendam um pouco mais sobre Tóquio. Sabemos que Tóquio é uma das megalópolis mais caras do mundo e, consequentemente, o custo de vida também é alto. Tóquio, como eu falei, é uma megalópole. Dentro de Tóquio são 23 distritos autônomos, sendo o distrito mais caro Minato. Não é novidade nenhuma para ninguém que os preços no Japão e no mundo inteiro têm aumentado muito nos últimos anos, e Tóquio principalmente tem aumentado bastante, principalmente se a gente for falar de aluguel. Parece que não, mas Tóquio sofre sim uma escassez imobiliária. Eu vou explicar para vocês o porquê. Primeiro que o Japão é um país ilha, então ele é um país que é pequeno e montanhoso. O fato de ter muita montanha acaba que impede a expansão em algumas cidades, como Tóquio, por exemplo. Sabemos que Tóquio também é a capital mais populosa do mundo, com 37 milhões de habitantes, então isso faz com que seja muita gente em pouco espaço. Então a gente tem aí uma altíssima densidade populacional e pouca casa, pouco espaço para as pessoas morarem, e até mesmo para construir e expandir essa megalópole. Outro ponto também que eu quero falar e deixar claro aqui para vocês é que cada pessoa tem uma realidade, cada um tem uma possibilidade, sabe com quanto gasta, com o que gasta, com quem investe ou não investe. Então, gostem sempre de colocar na cabeça de vocês de que cada um tem um estilo de vida em qualquer lugar do mundo, e isso serve também para Tóquio. Então, deixando claro que aqui eu estou falando os meus valores, os meus e do Rodrigo. Nós moramos em dois, somos casados, para que vocês tenham uma noção como um todo. Vamos começar com o primeiro tópico, que é a alimentação. Eu adoro falar sobre isso, principalmente porque no meu trabalho eu converso bastante sobre esse assunto com clientes e gosto de quebrar mitos, porque comer no Japão, num geral, é muito acessível, principalmente se você for comparar com grandes cidades como São Paulo, Londres, Nova York, etc. É possível você comer aquele famoso BBB sem precisar ir em redes tipo fast food ou de franquia, sabe? Você consegue comer realmente muito bem. Eu costumo dizer que a média para você almoçar aí por pessoa para uma refeição, né, é de 1.500 a 1.800 já com uma bebida. É óbvio que esse valor ele vai mudar de acordo com o local que você está frequentando. Se você for num McDonald's, numa rede tipo Sukiya, Yoshinoya e entre outros, você vai gastar menos do que 1.500 ienes por pessoa. Mas agora, se for num restaurante um pouquinho mais caro, tipo o que eu fui, você pode gastar um pouco mais por pessoa. Essa semana a gente não saiu muito, eu tô trabalhando de casa, o Rodrigo ele trabalha fora, então ele almoça, às vezes ele leva a marmita, mas às vezes ele almoça, os almoços dele variam de 500 a 1.200 ienes mais ou menos, porque ele come bastante no Combini, que é a loja de conveniência. Saímos, eu e ele, pra almoçar um dia em Asakusa. Eu esqueci o nome do restaurante, mas vou colocar aqui na tela pra vocês. A gente comeu tonkatsu e nós dois com refeição e bebida gastamos 2.300 ienes. Eu também saí com uma amiga pra almoçar e a gente foi num restaurante um pouquinho mais caro, o Brown Sugar, que é um restaurante orgânico e vegano que fica em Omotesando, e gastamos 2.400 por pessoa sem bebida. Era uma refeição completa, mas um pouquinho mais cara do que em alguns outros lugares. Mercado. Aqui no Japão é muito comum que as pessoas façam compras de mercado semanalmente. Então, ao invés de fazer uma super compra no mês, você faz por semana, e aí às vezes uma ou 2 vezes na semana. Aqui em casa a gente geralmente vai de 2 a 3 vezes na semana. Por quê? Porque a gente não compra muita coisa nessas idas. Então a gente compra, sei lá, o jantar e o almoço do dia, ou para 2 dias no máximo. Então acaba e a gente precisa ir de novo, porque a gente não gosta de desperdiçar comida. Teve uma época que a gente comprava muita coisa e muita coisa estragava, desperdiçava. Então a nossa meta é deixar a geladeira sempre mediana, não tipo super cheia, mas também não zerada. Então por isso que a gente vai de 2 a 3 vezes por semana. No Japão tem muita rede de mercado, sejam as menores até as grandes, e aqui perto de casa a gente vai em 2. Uma é o Aeon, que é a maior rede de supermercados do Japão inteiro, e a OK Store, que é também uma rede. Ela não é tão grande quanto o Aeon, mas ainda assim ela é muito boa, e a gente gosta de comprar nela carnes, principalmente porque tem um preço bom e uma qualidade excelente de tudo quanto é tipo de carne. E no Aeon a gente faz as compras mais gerais, tipo leite,
frutas, salgadinhos, sabe assim, coisas, tudo, o restante, sabe, sem ser a parte de carne. E também no Japão tem várias outras redes de mercado, como por exemplo o Don Quijote, que é mais na verdade uma loja de departamento, porque além da parte de supermercado tem outras coisas também. Tem a rede atacadista americana, o Costco, aqui é muito comum, muito, as pessoas vão muito ao Costco, o japonês adora, brasileiro também, estrangeiros no geral, porque tem muita coisa diferente, vem em grandes quantidades, o japonês que tem família geralmente tem 2, 3 filhos, então compensa bastante. Mas sem mais delongas, com todos esses gastos e saídas e mercado, na nossa semana deu 23 mil ienes para 2 pessoas. Essa semana a gente teve algumas coisas diferentes, porque a gente foi ao cinema e eu também fiz unha e fui ao hospital. Então são gastos extras que digamos que a gente não gasta toda semana. Eu fui no hospital porque tá tudo bem, mas é porque eu precisava fazer alguns exames e foi a primeira vez que eu fui ao hospital, então quando a gente vai a primeira vez no hospital, geralmente a gente paga uma tarifa um pouquinho mais alta, porque é uma tarifa de primeira vez no hospital, plus que aqui no Japão, tanto as clínicas quanto os hospitais, você precisa fazer um cartãozinho de identidade dessa clínica ou hospital. Então eu também fiz o meu, já que era a primeira vez que eu estava frequentando. Eu gastei 3.120 ienes, tudo. Eu teria gastado bem menos se eu não tivesse ido pela primeira vez. Eu teria gastado em torno de 1.000 a 1.200 ienes no máximo, mas foi esse o valor. A minha unha eu faço uma vez por mês e eu sempre pago 5.000 ienes. Como eu paguei nessa semana que passou, então foi 5.000 ienes de unha. E a terceira coisa é que fomos ao cinema. A gente quase não vai ao cinema, o Rodrigo não gosta muito, mas nós fomos no domingo e gastamos por pessoa, por ticket, 2.000 ienes, totalizando 4.000 ienes o casal. Transporte. Transporte aqui no Japão, para quem não sabe, ele é cobrado por distância. Então, quanto mais você viaja, quanto mais longe você vai, mais caro vai ficando esse valor. Eu estava trabalhando de casa essa semana. O Rô, ele vai para o escritório todos os dias, mas ele tem uma espécie de plano mensal, que a gente chama de take, que você pode fazer no cartão transporte. Você não precisa estar trabalhando numa empresa para ter isso, qualquer um pode fazer. Mas ele é muito bom porque você paga um valor a mais, né? Porque você vai pagar de uma vez só, mas você economiza quando você faz o cálculo total. Por quê? Você paga um valor no mês, no trecho que você for percorrer, que foi o trecho que você escolheu para pagar esse valor mensal, você vai percorrer ele de forma ilimitada durante o mês inteiro. Então ele pode usar para ir trabalhar, obviamente, e no final de semana, se ele for percorrer o mesmo percurso, ele não vai pagar, porque vai estar incluso nesse pacote que ele já pagou no mês, e aí ele precisa renovar todo mês. Isso compensa muito se você trabalha de forma fixa num local, seja no escritório, enfim, qualquer outro lugar, vale a pena porque você economiza muito se você for colocar na conta, assim, no final do mês, sabe? E como eu não saí muito, a gente saiu só 2 vezes essa semana, as outras coisas a gente fez tudo a pé, eu gastei 2.300 ienes. Então, totalizando, eu vou colocar somente 2.300 ienes, porque o valor mensal do Rô, eu nem sei dizer pra vocês, mas deve ser aproximadamente 30 e poucos mil ienes. Agora vamos para os nossos gastos fixos, que eu vou passar pra vocês a maioria deles, valores mensais, e embaixo eu vou colocar o valor semanal para que vocês tenham uma noção. Começando pela minha aposentadoria. Sim, eu pago aposentadoria aqui no Japão. Teoricamente você é obrigado a pagar, mas tem muita gente que não paga por alguns motivos aí, e um deles é que a aposentadoria no Japão ela é muito baixa. Então, se você for depender da aposentadoria para se aposentar no Japão, você provavelmente vai morrer de fome, porque realmente ela não dá conta do mês. Eu pago por mês 16.400 ienes. A conta de água aqui no Japão, pelo menos em Tóquio, ela vem a cada 2 meses. Então, quando chega a cobrança de água, o valor ela vem referente a 2 meses. Esse último mês veio 4.400 ienes para 2 meses, ou seja, por mês foi 2.200 ienes. A minha conta de telefone ela é um pouquinho mais cara do que a do Rodrigo, porque eu quero ter um pacote de plano de internet ilimitado, então eu pago 7.800 ienes no mês, e a minha operadora é a au. Eu assino uma plataforma de música mensal, que é o Epidemic Sound, que são as músicas que a gente utiliza aqui nos vlogs do YouTube. Você precisa pagar mensalmente, porque você tá pagando pelos direitos autorais, senão você não consegue subir e nem monetizar nenhum vídeo no YouTube. Então eu pago por mês 1.500 ienes. A gente também tem o Google Drive, que é uma
né, a nuvem, né, o armazenamento na nuvem. A gente não gosta muito do iCloud, mesmo que a gente tenha tudo da Apple, a gente prefere pagar o Google Drive, a gente acha mais barato e mais fácil de você mexer. Então a gente paga para 2 teras de armazenamento R$39 por mês. Eu tenho editora aqui no YouTube, então eu pago R$800 por mês. Tem também a minha editora no Instagram de Reels, que eu pago 11.000 ienes por mês. Reparem que os meus valores eles vão estar em ienes, em real e em dólar, porque eu moro fora, então acaba que tem coisa que é em real, tem coisa que é em ienes e tem coisas que é em dólar, então eu tô passando o valor que eu pago pra vocês. Eu também assino o Canva Pro, porque todos os meus designs e coisas que eu faço é pelo Canva, eu faço sozinho, então é mais fácil pra mim, e eu pago $9,95 por mês. Na verdade é um pacote anual, e aí eu dividi esse valor anual e coloquei por mês pra que vocês tenham uma noção. O meu Kokumin Hoken, que é o meu seguro saúde da prefeitura, porque eu sou autônoma, eu tenho a minha empresa, então eu não tenho uma empresa que pague um seguro saúde pra mim, é de 5.400 ienes por mês, mais ou menos. Tem mês que muda um pouquinho, então sobe pra 5.600, 6.000, mas geralmente é 5.400 ienes. Aproveitando para falar sobre seguro saúde no Japão, todo residente é obrigado a ter, diferente do Brasil. Os seguros saúdes aqui, que são 2 tipos, o Shakai Hoken e o Kokumin Hoken, eles têm coparticipação nas clínicas e nos hospitais. E o que isso significa? Significa que mesmo que você pague uma taxa mensal, ainda assim, quando você vai até o local, como por exemplo clínicas, hospitais, etc., ainda você vai pagar de 20% a 30% do valor total. O restante, quem cobre é o seguro saúde. E a diferença entre eles é que o Shakai Hoken geralmente é uma empresa que oferece para você. Então, supondo que eu trabalhasse como se fosse CLT numa determinada empresa, essa empresa ela ia pagar para mim. E quando você tá empregado numa empresa e você tem um esposo, uma esposa que às vezes ganha menos que você pode pegar esse esposo e colocar no mesmo seguro saúde que você. O Rodrigo, ele tem Shakai Hoken e eu tenho o Kokumin Hoken. E por que cada um tem um? Porque eu recebo mais do que pode para você entrar no seguro saúde de uma pessoa que está nesse Shakai Hoken. O nosso gás e luz vem numa mesma conta por mês, então por mês a gente gasta 5.600 ienes. E por último, o valor que eu sei que vocês mais querem saber, que é o nosso aluguel. Antes de falar o valor do nosso aluguel, eu quero deixar claro aqui para vocês que o valor pode variar muito de acordo com a região aqui do Japão. Como estamos em Tóquio, estamos falando de uma das metrópoles mais caras do mundo, obviamente aqui é muito mais caro do que em outras regiões. Mas pontos grandes, de cidades grandes, polos grandes como Yokohama, Osaka, Nagoya e etc., também são regiões que o valor do aluguel é mais alto e pode ser igual a Tóquio. Vale lembrar também que pelo 3º ano consecutivo, o aluguel vem aumentando bastante em Tóquio. Eu fiz algumas pesquisas e de acordo com o Mainichi News, que é um site de notícias do Japão, a média de aluguel para apartamentos de 25 a 45 metros quadrados, ou seja, que é para uma ou duas pessoas no máximo, tipo esse daqui que a gente mora, é de 71 a 85 mil ienes por mês. E apartamentos maiores, que são apartamentos, né, que eles chamam que é apartamentos de famílias, pode variar e subir drasticamente o valor de 95 mil a 145 mil ienes por mês. Lembrando que esses são valores de Tóquio. Sem mais delongas por aqui, a gente gasta por semana no nosso aluguel 21.234 ienes para um casal. O nosso apartamento tem 32 metros quadrados, então ele é um apartamento pequeno, mas é algo que a gente preferiu abrir mão e escolher nessa temporada da nossa vida, porque a gente morou durante muito tempo fora de Tóquio, muito afastado, e aqui em Tóquio a gente enxerga que tem muito mais oportunidade e coisas para fazer. Então a gente preferiu investir nisso. Dá pra você pagar mais barato? Dá. Às vezes é um apartamento mais simples, às vezes você tem sorte, às vezes você é uma exceção, como eu falei pra vocês, mas de acordo com o que a gente podia, com coisas e locais que a gente achou e com o prazo que a gente queria, esse foi o melhor valor e, assim, custo-benefício pra gente que tinha naquele momento, e a gente gosta bastante de onde a gente mora. Eu não vou falar o nosso bairro por questão de segurança, mas a gente gosta muito dessa região onde a gente mora. A gente tá pertinho de Shibuya, a gente tá perto do aeroporto de Haneda também, a gente tá perto de Kawasaki, então dá pra vocês terem mais ou menos, quem conhece Tóquio, dá pra ter uma noção mais ou menos de onde a gente tá. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, comenta aqui um coração azul, porque eu quero saber quem assistiu até o final esse vídeo, tá bom? E um beijo, até o próximo vídeo!